Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações para receber os próximos vídeos, deixa o like, comenta, compartilha. Seção 7ª. Dá licença para tratar de interesses particulares. Art. 91. A critério da administração, poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até 3 anos consecutivos, sem remuneração. Parágrafo único. A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço. Seção 8ª. Dá licença para o desempenho de mandato classista. Art. 92. É assegurado ao servidor o direito à licença sem remuneração para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão ou, ainda, para participar de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros, observado o disposto na alínea C do inciso 8º do artigo 102 desta lei, conforme disposto em regulamento. Observados os seguintes limites, regulamento. Inciso 1º, para entidades com até 5.000 associados, 2 servidores. Inciso 2º, para entidades com 5.001 a 30.000 associados, 4 servidores. Inciso 3º, para entidades com mais de 30.000 associados, 8 servidores. Parágrafo 1º. Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargos de direção ou de representação nas referidas entidades, desde que cadastradas no órgão competente. Parágrafo 2º. A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser renovada, no caso de reeleição. Capítulo 5º. Dos afastamentos. Seção 1ª. Do afastamento para servir a outro órgão ou entidade. Art. 93. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos municípios, nas seguintes hipóteses. Inciso 1º, para exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Inciso 2º, em casos previstos em leis específicas. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 1º, sendo a cessão para órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária, mantido o ônus para o cedente nos demais casos. Parágrafo 2º. Na hipótese de o servidor cedido à empresa pública ou sociedade de economia mista, nos termos das respectivas normas, optar pela remuneração do cargo efetivo ou pela remuneração do cargo efetivo acrescida de percentual da retribuição do cargo em comissão, a entidade cessionária efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem. Parágrafo 3º. A cessão far-se-á mediante portaria publicada no Diário Oficial da União. Parágrafo 4º. Mediante autorização expressa do Presidente da República, o servidor do Poder Executivo poderá ter exercício em outro órgão da administração federal direta que não tenha quadro próprio de pessoal, para fim determinado e a prazo certo. Parágrafo 5º. Aplica-se à União, em se tratando de empregado ou servidor por ela requisitado, as disposições dos parágrafos 1º e 2º deste artigo. Parágrafo 6º. As cessões de empregados de empresa pública ou de sociedade de economia mista, que receba recursos de Tesouro Nacional para o custeio total ou parcial da sua folha de pagamento de pessoal, independem das disposições contidas nos incisos 1º e 2º e parágrafos 1º e 2º deste artigo, ficando o exercício do empregado cedido condicionado à autorização específica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, exceto nos casos de ocupação de cargo em comissão ou função gratificada. Parágrafo 7º. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com a finalidade de promover a composição da força de trabalho dos órgãos e entidades da administração pública federal, poderá determinar a lotação ou o exercício de empregado ou servidor, independentemente da observância do constante no inciso I e nos parágrafos 1º e 2º deste artigo. Atenção! Quer saber o segredo dos aprovados em concursos públicos? E-book gratuito. O segredo dos aprovados em concursos públicos. Clique no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Seção 2ª. Do afastamento para exercício de mandato eletivo. Art. 94. Ao servidor investido em mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1º. Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo. Inciso 2º. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo,
sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Inciso 3º. Investido no mandato de vereador. Alínea, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Alínea B, não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Parágrafo 1º. No caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a Seguridade Social como se em exercício estivesse. Parágrafo 2º. O servidor investido em mandato eletivo ou classista não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para localidade diversa daquela onde exerce o mandato. Seção 3ª. Do afastamento para estudo ou missão no exterior. Art. 95. O servidor não poderá ausentar-se do país para estudo ou missão oficial, sem autorização do Presidente da República, Presidente dos órgãos do Poder Legislativo e Presidente do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 1º. A ausência não excederá 4 anos, e fim da missão ou estudo, somente decorrido igual período, será permitida nova ausência. Parágrafo 2º. Ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo não será concedida exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes de decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa havida com seu afastamento. Parágrafo 3º. Disposto neste artigo não se aplica aos servidores da carreira diplomática. Parágrafo 4º. As hipóteses, condições e formas para a autorização de que trata este artigo, inclusive no que se refere à remuneração do servidor, serão disciplinadas em regulamento. Art. 96. O afastamento de servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere dar-se-á com perda total da remuneração. Seção 4ª. Do afastamento para participação em programa de pós-graduação estrito sensu no país. Artigo 96-A. O servidor poderá, no interesse da administração, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, para participar em programa de pós-graduação estrito sensu em instituição de ensino superior no país. Parágrafo 1º. O ato do dirigente máximo do órgão ou entidade definirá, em conformidade com a legislação vigente, os programas de capacitação e os critérios para participação em programas de pós-graduação no país, com ou sem afastamento do servidor, que serão avaliados por um comitê constituído para este fim. Parágrafo 2º. Os afastamentos para a realização de programas de mestrado e doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 3 anos para mestrado e 4 anos para doutorado, incluído o período de estágio probatório, que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares para gozo de licença capacitação ou com fundamento neste artigo nos 2 anos anteriores à data da solicitação de afastamento. Parágrafo 3º. Os afastamentos para a realização de programas de pós-doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivo no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 4 anos, incluído o período de estágio probatório, e que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares ou com fundamento neste artigo, nos 4 anos anteriores à data da solicitação de afastamento. Parágrafo 4º. Os servidores beneficiados pelos afastamentos previstos nos parágrafos 1º, 2º e 3º deste artigo terão que permanecer no exercício de suas funções após o seu retorno por um período igual ao do afastamento concedido. Parágrafos 5º. Caso o servidor venha a solicitar exoneração do cargo ou aposentadoria, antes de cumprido o período de permanência previsto no parágrafo 4º deste artigo, deverá ressarcir o órgão ou entidade, na forma do artigo 47 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, dos gastos com seu aperfeiçoamento. Parágrafo 6º. Caso o servidor não obtenha o título ou grau que justificou seu afastamento no período previsto, aplica-se o disposto no parágrafo 5º deste artigo, salvo na hipótese comprovada de força maior ou de caso fortuito, a critério do dirigente máximo do órgão ou entidade. Parágrafo 7º. Aplica-se a participação em programa de pós-graduação no exterior, autorizado nos termos do artigo 95 desta lei, o disposto nos parágrafo 1º a 6º deste artigo. Capítulo 6º. Das concessões. Art. 97. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço. Inciso 1º, por um dia, para doação de sangue. Inciso 2º,
pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento eleitoral, limitado, em qualquer caso, a 2 dias. Inciso 3º, por 8 dias consecutivos em razão de: alínea A, casamento. Alínea B, falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos. Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. Parágrafo 1º. Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho. Parágrafo 2º. Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário. Parágrafo 3º. As disposições constantes do parágrafo 2º são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. Parágrafo 4º. Será igualmente concedido horário especial, vinculado à compensação de horário a ser efetivada no prazo de até 1 ano, ao servidor que desempenhe a atividade prevista nos incisos 1º e 2º do caput do artigo 76-A desta lei. Art. 99. Ao servidor estudante que mudar de sede no interesse da administração é assegurada, na localidade da nova residência ou na mais próxima, matrícula em instituição de ensino congênere, em qualquer época, independentemente de vaga. Parágrafo único. O disposto neste artigo estende-se ao cônjuge ou companheiro, aos filhos, ou enteados do servidor que vivam na sua companhia, bem como aos menores sob sua guarda, com autorização judicial. Atenção! Quer ser aprovado em qualquer concurso público ou vestibular? Clique no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado.